Bom dia, aqui é o Alex Biagi e no vídeo de hoje eu vou te passar uma ideia de o que é todo o sistema, de onde que surgiu a fórmula do tempo, o que é a fórmula do tempo, o que é GTD, quais são as ferramentas. E essa conversa surgiu no grupo de mentoria que a gente faz eu faço com o pessoal toda semana. Então toda terça-feira eu tenho um grupo de pessoas que eu reúno para tentar ajudar nessa parte de organização pessoal e gestão do tempo. Então como que funciona e qual que é o início de tudo? O início de tudo começou no GTD. Então é onde eu comecei, eu fiz um curso há uns 5 anos atrás com o Daniel, que é um cara que representa isso, tá vendo que até aqui tem como sendo marca registrada. Então foi feito esqueci o nome dele agora, mas ele foi feito por um cara e tem vários livros dele escritos sobre isso, e a hora que eu lembrar o nome dele eu vou falar para você. Então tem um monte de coisa escrita e tudo começou com o GTD, que nada mais é do que um cara que estudou por 25 anos produtividade pessoal e passou treinamento para um monte de tipo de empresas, para Toyota, Honda, Microsoft, um monte de empresa gigante aí. Ele ajuda os executivos a se organizarem e ser mais produtivo. Daí eu fiz o curso, li o livro, tudo e criei a fórmula do tempo. O que é a fórmula do tempo? A fórmula do tempo eu peguei as técnicas que ele usa nos livros e no treinamento e tudo e apliquei dentro das ferramentas do Google para ficar tudo num lugar só e tudo mais bem organizado, e eu consegui me adaptar muito bem a isso. Teve outras pessoas que também fizeram curso comigo, mas acabou que não tiveram tanto resultado assim, não levaram tanto a sério como eu levei. Mas aí eu me adaptei todas as ferramentas do Google, e as ferramentas que não são do Google são ferramentas que eu uso também, que são gratuitas. Então eu me atentei bem a essa ideia de ser gratuito e de funcionar tudo na nuvem para ter acesso de onde a gente precisar, e o sistema vem funcionando muito bem e estou conseguindo até ajudar pessoas aí. O nome do cara chama David Allen. Quem representa o David Allen no Brasil é o Daniel, e o nome do cara que escreveu os livros do GTD e tudo foi o David Allen. Então, se você tiver curiosidade, o livro no Brasil chama Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Bom, vamos lá. Então, toda a metodologia do David Allen, tudo que preza no GTD, tudo que o GTD fala, a primeira coisa é que você vai ter caixas de entradas. Então, a primeira coisa que você tem, eu vou até colocar uma coisinha aqui, existe o seu dia a dia e existe demandas do seu dia a dia. Então, existem os canais que você tem onde você recebe demandas dessas coisas. A primeira coisa, e é uma interrupção, né? Na realidade, essa demanda ela vem por uma interrupção. Se você estiver fazendo alguma coisa, você para atender o telefone. Então, a primeira que a gente vai comentar é o telefone. Então, o telefone é uma interrupção muito difícil de ser ignorada. Às vezes, eu estou em reunião, alguma coisa assim, eu até deixo de atender telefone. Mas não atender um telefone é uma interrupção muito complicada de você ignorar. Então, a interrupção por telefone é a primeira delas. A segunda delas é a interrupção pessoal. E aí também é muito difícil se ignorar. Você fala assim, eu não posso atender essa pessoa nesse dado momento, é complicado também. Depois são os seus pensamentos e depois são as suas ideias. Então as suas ideias são coisas que você vai fazer futuramente aí, e seus pensamentos são coisas que você quer anotar para fazer algum item de ação, alguma coisa assim. Normalmente ideia, ela vira projeto. E todos esses canais, tanto telefone, quanto pessoalmente, quanto os seus pensamentos e a sua ideia, elas viram, você recebe demanda. Pode ser que uma pessoa ela veio presencialmente para te pedir alguma coisa, e normalmente ela te deu alguma informação que isso vai gerar um material de referência, ou então ela te ligou para falar alguma coisa, ou para te dar um recado de alguma coisa que você estava aguardando dela. Mas tudo isso cai aonde? Tudo isso cai no Google Keep, que é uma ferramenta que é a nossa caixa de entrada. Então, todos esses canais, esses 4 canais, ele vai cair no Google Keep. O que você vai fazer? Você vai abrir uma nota no Google Keep. Tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre o Keep. Tem até playlist, inclusive, se você for no canal lá, playlist Google Keep, você vai ver tudo como funciona, a ferramenta fantástica. Inclusive, ela consegue te lembrar até em um determinado local, o que você tem que fazer em um determinado local. Por exemplo, eu tenho que fazer umas fotos quando eu chegar próximo lá da chácara. Então, eu tenho que fazer fotos da chácara. E ele consegue me lembrar exatamente quando eu estiver perto, naquele endereço lá, ele toca o celular e me mostra. Isso aqui é uma ferramenta muito legal, e a cada dia que eu uso eu fico mais, eu descubro novos recursos assim
do Keep é cada vez mais massa. E também um outro lugar que é uma caixa de entrada que precisa ser processado é o seu e-mail. Então o e-mail também é um local onde você recebe demandas. E tanto o Google Keep quanto o e-mail, você precisa de zerar ele todos os dias. Aí você vai falar assim para mim, mas demora muito. Não, não demora. Se você, para processar e-mail e o Google Keep, hoje eu estou demorando assim em torno de 5, 6 minutos, 10 minutos no máximo. Isso aí tudo depende do que você vai fazer com a regrinha dos 2 minutos. No GTD ele fala o seguinte, se você tem uma quantidade de coisas anotada no Keep e você tem uma quantidade de demandas que chegou pelo seu e-mail. Daí o que você faz? Você olha para as coisas que estão no seu Google Keep e vai processando ela. Coisas que demora menos de 2 minutos para fazer, você já executa na hora. E coisas que são mais de 2 minutos, você coloca na sua lista de itens de ação, você coloca no seu material de referência, ou então aquilo se torna um projeto. Mas aí, dentro desses 2 minutos, você pode reduzir ainda mais isso. Quando você precisa de organizar seu dia rápido, você não quer perder mais que 5, 10 minutos para se organizar, que foi o que aconteceu comigo hoje, eu vou pegando itens de ação, por mais que ele demore menos de 2 minutos, eu vou colocando na lista de itens de ação. Então, zerar a caixa de entrada e zerar o e-mail é muito rápido todos os dias. Se o seu e-mail recebe muita coisa que você não tem importância, eu sugiro que você descadastre da lista de e-mail que você está participando. Sempre tem no e-mail em cima ou embaixo, ele tem ali um local onde você consegue descadastrar, mas basicamente é isso. É a parte mais complicada do projeto que eu acho, que é a parte que você demora aí mais ou menos uns 2 anos para pegar o jeito do negócio, que é realmente fazer o processamento, mas é assim. Então depois que você fica ninja, que você aprende bem o negócio aí, rapidinho você resolve. E depois, aqui são as ferramentas que você utiliza para fazer o processamento. Primeiro, a ordem, na realidade, eu coloquei aqui, né? Essa ordem aqui é a ordem que tem a minha barra de favoritos do navegador. Então eu me atentei em fazer todo o sistema do GTD com ferramentas que sejam ferramentas online. Então a primeira coisa que eu vejo todos os dias é a agenda, porque a agenda, tudo que tem data e hora para acontecer vai para a agenda. Depois eu olho o e-mail, que são demandas externas. Dificilmente eu mando um e-mail. Na realidade acontece, às vezes eu estou pesquisando alguma coisa e aí eu vi que aquele assunto é interessante para mim, eu vou lá e mando o e-mail do Alex Biagi para Alex Biagi, e no outro dia, a hora que eu for processar o e-mail, eu processo, a hora que eu for olhar o e-mail, na realidade, eu processo essa demanda aí. Por que eu não anotei no Keep? Eu poderia anotar no Keep, sim, mas às vezes nem sempre eu tô com o Keep por perto. Às vezes eu tô fazendo uma pesquisa e eu tô no iPad da minha esposa, por exemplo. E aí não tem como eu anotar esse link dessa pesquisa no meu Keep. Aí é melhor eu mandar pro e-mail e depois eu processo no outro dia. Depois eu pego as ideias e os pensamentos da minha cabeça e coisas que também eu recebi por telefone, ou então demandas que eu recebi pessoalmente, e aí eu vou e processo isso aqui. Então, primeiro agenda, depois e-mail, depois o Keep, e no Google Drive é onde você mantém seus materiais de referência. Então, se você se você teve alguma ideia, que essa ideia vai virar um projeto, lembrando que projeto é tudo que requer mais de uma ação, você vai abrir um documento no Google Drive, e nesse documento você vai escrever lá que aquilo ali é um projeto e que a partir de então aquele documento que se abriu no Drive é um documento de abertura e acompanhamento do seu projeto. E basicamente é isso, é o seu ciclo diário. É o seu ciclo onde você olha a sua agenda, vê se você tem compromisso. Se tem compromisso, você já coloca lembrete na agenda. Eu ensinei como faz isso no Google Agenda, mas eu vou gravar um vídeo de tela explicando exatamente como faz. Ou então você coloca um alarme no próprio celular mesmo. Você tem uma reunião 1 hora, coloca um alarme no celular 1 hora se você não tiver que se deslocar, né? Agora, se você tiver que se deslocar, então você tem que considerar o tempo de deslocamento até você chegar na reunião. Depois você olha o e-mail, processa tudo que vem de demanda por e-mail. A maioria das coisas de e-mail você acaba descartando ou executando alguma açãozinha rápida. E aí no Google Keep tem os seus pensamentos e as suas ideias, que vai virar projeto, que vai virar item de ação, que vai virar material de referência, que vai para algum material de referência de algum projeto que já existe, isso também acontece muito. E dentro do Google Drive você mantém todos os seus materiais de referência para resgate futuro de informação. Essa parte de resgate é um reflexo, assim, é um dos reflexos mais interessantes que eu vejo para a parte do GTD. Que quando você precisa de acessar alguma coisa, você precisa de buscar alguma informação, você consegue buscar isso muito, muito fácil, muito rápido. Bom, depois, uma ideia que eu quero deixar bem clara para vocês é que o material de referência, o Google Keep, ele não pode ser material de referência. Então, até citei aquela ideia da nota, que tem uma nota ali
que eu vou, quando chegar próximo da chácara, ele vai me alertar para que eu tenha que tirar foto da chácara. Mas não deixe na sua caixa de entrada, nas suas notas. Então, o seu Google Keep ele não é material de referência. O seu Google Keep é simplesmente um lugar onde você coloca demandas de telefone, de pessoas, você coloca suas ideias e seus pensamentos. Ele não é material de referência. Ele pode ser material de referência depois que você processar. Lá no Notas, lá no Google Keep tem a questãozinha chamada Notas e depois tem as pastinhas, os marcadores que dá para você fazer. Eu vou fazer um vídeo também explicando sobre isso. Aí você coloca um marcador desse e no marcador desse você coloca uma determinada nota lá e você faz com que ele te lembre dessa nota em um determinado endereço. Então, isso é muito importante. O seu Google Keep ou sua caixa de entrada, se você não quiser usar o Google Keep, qualquer coisa que você tenha que fazer, a sua caixa de entrada ela não, jamais pode ser seu material de referência. E aí você tem os materiais de referências do dia a dia. Como que você vai trabalhar no dia a dia? Você vai olhar os compromissos que você tem na agenda, você vai... alguns e-mails que você recebe, esses e-mails eles já viram material de referência de itens de ação. Então o que você pode fazer? Se você receber um e-mail que é uma demanda e que é um item de ação que você vai executar naquele dia, você pode copiar o link daquele e-mail e colar na sua lista de itens de ação. Que sua lista de itens de ação nada mais é do que um documento no Google Drive, onde você escreve nele lá itens de ação e coloca os itens de ação que você tem para fazer. Não precisa de obedecer ordem, não precisa de obedecer prioridade, nem nada disso. Lembra que aqui no itens de ação você só tem coisas que você tem que executar em uma ação. Exemplo, cortar o cabelo é um item de ação e que não tem data e hora para acontecer. Então o que está aqui, você não precisa se preocupar muito. Quando sobrar um tempo na sua agenda, você vai lá e executa o que está no seu item de ação. Agora na agenda não. A agenda é muito importante porque inclui tempo, horário, data e também pode ter pessoas envolvidas ou não. Aqui inclui contas a pagar, aqui inclui um monte de coisa. Então se você não pagar isso, você pode ter até prejuízo financeiro se você não tiver a sua agenda bem organizada. E e-mail também. Às vezes e-mail, você tem um e-mail que recebeu de negócio e aí nesse e-mail você tem que executar uma ação e se você não executar aquilo, você acaba perdendo dinheiro e parcerias de negócio, alguma coisa do tipo. Bom, é isso. O vídeo, a apresentação que eu tinha para fazer para você sobre toda a história de como que funciona a fórmula do tempo. Posso até voltar aqui no primeiro slide. No primeiro não, na realidade, no segundo slide, que tudo que eu tinha para passar para você sobre o que é a fórmula do tempo, o que é GTD e o que são as ferramentas que contemplam isso. A fórmula do tempo é igual ao GTD, só que ela usa ferramentas online. E a fórmula do tempo ela te explica exatamente isso, como você adapta o GTD para as ferramentas do Google. E se não for ferramentas do Google, uma única ferramenta que tem a mais aqui que eu uso, e estou usando ela bem pouco recentemente, é o Dropbox. Mas então eu me atento tudo a ferramentas de nuvem e todas as ferramentas que sejam gratuitas e você ficar desprendido cada vez mais de celular e de computador. Você precisa de formatar o celular, precisa de formatar o computador, você faz isso bem tranquilamente porque suas coisas estão todas organizadas na nuvem e você consegue acessar de onde você quiser. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa. Eu gostaria de agradecer, obrigado por ter visto o vídeo aí, espero ter ajudado. E se você não se cadastrou ainda na lista de e-mail, eu sugiro que você vá lá no site, chama formuladotempo.com, bem isso aqui, só que sem acento e em letra minúscula, né? Então, formuladotempo.com. E .com.br também vai para o mesmo local. E lá tem um vídeo de eu te explicando e tem uma caixinha embaixo, assim, um retângulo, onde você coloca seu e-mail e aí você já faz parte da lista de e-mail. E esses vídeos, esse vídeo, por exemplo, o vídeo de tela que eu faço, ele chega primeiro lá na lista de e-mail e também é um meio, é uma forma de eu conseguir conversar com você. É isso aí e nos vemos num próximo vídeo.